Aleluia. Glória ao nome do nosso Deus. Você que chegou depois do nosso tempo de adoração, depois do início, quem não pude dar o meu boa noite, uma boa noite, que a paz maravilhosa, transformadora do Senhor Jesus seja sobre a nossa vida. Queria convidar você então a acompanhar esse momento em que vamos passar a meditação da palavra do Senhor, que eu quero compartilhar com vocês a partir do texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versos 1 até o verso 20. Conhecida a história de Jesus libertando um homem que vinha sendo dominado por demônios. Diz assim o texto de Marcos. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos, conforme Mateus relata. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aleluia. Aleluia. Eu já perdi a conta das vezes que eu imaginei uma certa solução para uma questão da vida, imaginei um certo caminho, e no desenrolar das coisas, eu vi que esse caminho não era o melhor. Eu vi no desenrolar da situação que um outro caminho de resolução era o melhor. Ou seja, a gente vislumbra a solução para uma situação, se prepara para ela, mas o que se concretiza é algo bem diverso daquilo que a gente imaginava. E muitas vezes a solução é muito melhor do que aquilo que a gente imaginava. Você já passou por isso alguma vez? Ter uma certeza quase absoluta de que um certo caminho resolveria uma situação que você estava vivendo e no final a solução foi alguma coisa completamente diferente daquela? Eu já vi isso acontecer no trabalho uma montanha de vezes. Vamos resolver esse projeto dessa forma e no final a melhor solução não ser aquela. Mas é na vida onde isso mais me espanta. A experiência anterior, junto com a percepção da situação, levam a gente a pensar que o melhor é X. E no final o que a gente vê se realizando é Y. Às vezes isso não acontece nem durante o processo, a gente não percebe isso nem durante o processo, mas quando a gente vai e olha a vida, no futuro a gente olha para trás e vê o que nos aconteceu. Eu vou dar um exemplo pessoal, que já conversei muitas vezes até com Ana, nosso casamento. Se tudo tivesse funcionado normal para mim, eu nunca teria conhecido Ana. Eu, na minha primeira faculdade de informática, entrei muito jovem e acabei atrasando muito a faculdade. Mas se eu não tivesse atrasado, eu nunca teria conhecido Ana em 1994.
Eu entrei na universidade em 1990 e em 94 eu já estaria quase me formando, já estaria ou trabalhando ou em algum estágio e um estágio que não me permitiria viver a situação que eu vivi em 94, que era poder ainda, no meio da faculdade mais ou menos, treinar vôlei na UF e conhecer no treino o irmão de Ana, Márcio, que quem me apresentou a Ana algum tempo depois. Eu olho para trás hoje e penso assim, eu poderia ter feito 2 faculdades no tempo que eu fiz uma faculdade porque eu atrasei. Eu teria ganhado tempo de carteira assinada, porque eu teria começado a trabalhar antes. Eu teria ganhado mais experiência profissional e quem sabe eu poderia estar em uma situação financeira ou até mesmo profissional um pouco melhor do que a que eu vivo hoje. Quem sabe eu poderia estar numa empresa multinacional, quem sabe eu poderia nem estar trabalhando no Brasil. Mas esse caminho teria me desviado de Ana. Eu não teria conhecido Ana, não teria Carol, eu não teria me convertido ao Senhor em 1996, eu não teria feito seminário em 2002 e eu não teria sido ordenado pastor em 2016. Quanta coisa da minha vida eu teria perdido? Quanta coisa da tua vida poderia ter sido diferente? E sob a ótica humana, gerado uma quantidade muito maior de oportunidades para a tua vida. Mas e se elas tivessem acontecido? O que será que você seria hoje? Quem você seria hoje? Eu olho para essa história de Jesus que nós acabamos de ler e aprendo muito sobre isso, sobre como Jesus viveu entre nós e como ele deixou o exemplo de que sua prioridade nem sempre é aquela que a visão humana vê. Essa história mostra como Jesus mostrou que talvez não, que muitas e muitas vezes a forma como ele resolve as coisas e ele trata as situações muitas vezes é diferente daquilo que nós humanamente pensamos que deveria ser. Acompanha comigo, veja a história. Um endemoniado, alguém que trazia problemas para si mesmo, o texto diz que ele se feria, mas alguém também que trazia problemas para toda a comunidade. Porque a gente vê que toda a comunidade tinha tentado resolver as coisas na maneira humana, tentado prender com grilhões e correntes, tentado manter ele sob controle, mas que não tinha conseguido. Então, essa comunidade se afasta, deixa um homem longe, no meio dos sepulcros e distante da sociedade. Mateus, quando vai descrever esse mesmo evento, diz que as pessoas evitavam até mesmo passar pelo caminho onde aquele homem endemoniado estava. Para a comunidade, não importava se o homem estava se ferindo. O que importava era manter distância, seguir a vida em paz, mesmo que a paz não chegasse ao próprio homem endemoniado. Jesus, então, chega naquele lugar, vem no barco, para na praia e desce e começa a mudar toda a situação. A gente tem ali muitas lições para aprender, mas a primeira é aquela que está mais clara e é a mais trivial. Demônios existem. Ponto. A história descreve um homem possesso, um homem que tinha em si uma multidão de seres que reconheceram Jesus de longe, sem que ninguém explicasse quem era Jesus. Esse homem estava isolado, abandonado pela comunidade. Mesmo assim, reconheceu de longe quem era Jesus. Mas eles não somente reconheceram Jesus de longe, mas eles sabiam quem era Jesus. Eles viam o que os homens ainda não viam completamente. Eles chamam Jesus de o Filho do Altíssimo e reconhecem nele a capacidade, o poder de expulsá-los da vida do homem. Não somente isso, expulsá-los para o abismo. Jesus tinha o poder de encerrar a atividade daquela legião, não só na vida do homem, mas no mundo. E eles sabiam disso e reconheciam. Aquele homem expressou tudo isso sem nenhum conhecimento prévio sobre Jesus. Havia ali então uma presença que conhecia mais do que um simples homem podia conhecer. Então, meu irmão, minha irmã, demônios existem.
pode ser que muito do que nos atormenta em dias difíceis, como esse, os nossos que nós vivemos, seja muito, muito questão mesmo espiritual. E com isso, por favor, não quero arrumar uma desculpa para as nossas próprias dificuldades. Não nos apeguemos às nossas desculpas para tentar explicar os nossos próprios erros, nossa própria incapacidade de viver uma vida que a gente sabe que era melhor. Mas também não percamos de vista que a realidade espiritual ao nosso redor é real e que há seres trabalhando constantemente contra a nossa vida. O que nos leva à segunda lição. Mesmo reconhecendo a possibilidade de estarmos diante de uma luta espiritual, que a gente possa ter em mente muito claro: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior poder tem aquele que está em nós do que aquele que opera no mundo. Reconhecemos a realidade espiritual, mas aprendemos nessa mesma história que maior é o poder daquele que está em nós do que qualquer realidade espiritual que está ao nosso redor. Veja o que diz os próprios demônios a Jesus. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Verso 10 do capítulo 5 de Marcos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Veja a expressão, rogou-lhe encarecidamente, suplicaram. Aqueles demônios sabiam que poderiam muito contra os homens, já tinham feito muito contra aquele homem e a partir daquele homem contra a própria comunidade, mas eles não poderiam nada contra o Filho do Altíssimo. Aleluia! Não poderiam nada contra o Criador do universo, contra aquele através de quem todas as coisas foram feitas, como diz o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Não se desespere em encarar a realidade espiritual. Não se desespere em saber e reconhecer que ela pode nos afetar. Não tema, mas creia. Veja a lição de Jesus nessa história. Ele é quem está no controle. Ele é quem realmente pode todas as coisas. E é com ele que nós contamos sempre. Lembra do sermão da semana retrasada, quando eu falei do tesouro da segurança em Jesus? Jesus está no barco. Ele está conosco em todo o tempo, seja na tempestade ou na bonança, e nada nem ninguém poderá nos separar do seu amor. Nem homens, nem poderes, nem alturas, ou potestades, ou principados, como diz Paulo lá na carta aos Romanos. Reconhecemos a existência de uma realidade espiritual, mas descansamos na verdade revelada por esse mesmo texto de que quem está no controle é o Filho do Altíssimo, Jesus Cristo, aquele que habita nos seus santos. Aleluia, aleluia. Mas eu creio que é quando Jesus segue para a resolução da situação que nós aprendemos as maiores lições. De uma maneira que a gente não entende completamente, Jesus atende ao pedido daquela legião de demônios e permite que eles se lancem sobre uma manada de porcos. E não era uma pequena manada, mas como lemos no verso 13, uma manada de quase 2.000 porcos. 2.000 porcos. Que, em consequência da atuação daqueles demônios, se lançam ao mar e se afogam. Veja bem, Jesus estava no controle. Os demônios sabiam disso. Eles precisaram suplicar, como diz o texto. Ou seja, Jesus não tinha necessidade de atender. Jesus poderia ter simplesmente expulsado os demônios, como ele fez em diversas outras situações, sem permitir que se lançassem sobre os porcos, sem permitir que nada daquilo acontecesse. Mas Jesus permitiu e trouxe diversas consequências com essa ação. Aqueles porcos, humanamente falando, poderiam, por exemplo, alimentar famintos daquela comunidade. Eram 2.000 porcos. Quantas famílias poderiam ter sido alimentadas? E por quanto tempo essas famílias poderiam ter sido alimentadas por 2.000 porcos? Humanamente falando, não seria a melhor solução permitir que aqueles porcos vivessem?
Ou então, quem sabe, aqueles porcos poderiam ser usados para gerar renda para os menos favorecidos. Quem sabe os seus donos, vendo aquele acontecimento tão maravilhoso, não tivessem criado um fundo com aqueles porcos e, vendendo eles aos poucos, pudesse manter famílias menos favorecidas. Quem sabe não poderiam ter criado um movimento de construir casas para os mais pobres daquela comunidade? Seria essa também uma solução adequada, humanamente falando, não é verdade? Mas não foi nada disso que Jesus fez. Jesus seguiu um outro caminho. Jesus tinha um outro caminho. E uma lição poderosa que nós aprendemos aqui, quando Jesus segue um caminho diferente desse que nós imaginamos, é que Jesus se importa com o ser humano, muito mais do que com a economia. A economia para Jesus está a serviço do ser humano, e não o contrário. Não é o ser humano que serve à economia. Não é o ser humano que deve se submeter à economia, mas a economia está a serviço dos homens e das mulheres. E Jesus deixa isso muito claro com esse evento. A economia não está a serviço. A economia não nos coloca a seu serviço, mas deve servir a humanidade. Prioridade deve ser o ser humano o tempo todo. E Jesus, ainda que humanamente falando nós pudéssemos dar tantas outras destinações àqueles porcos, Jesus os permite ser lançados ao mar para nos ensinar que aquele homem valia mais do que a economia dos donos daqueles porcos. Mas a maior lição de todas aqui, pelo menos a que mais falou o meu coração, é a seguinte: meu irmão, minha irmã, preste atenção, e esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Ele tem a melhor solução. Jesus tem a melhor resposta sempre. Mesmo quando eu e você não entendemos, Jesus tem a melhor solução. A humanidade lá no Éden decidiu que queria viver sozinha. Ela queria ter todo o conhecimento, ela não queria depender de ninguém, nem mesmo de Deus. E em Jesus o que acontece é que nós retornamos a essa dependência. Nós retornamos ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Em Jesus nós voltamos a depender de Deus para que a melhor solução venha dele. Porque somente dele pode vir a melhor solução para as nossas situações e para os nossos problemas. Por mais que nossa cabeça pensasse e encontrasse muitos sentidos diferentes para que a vida daqueles porcos fossem preservados, Jesus não pensava da mesma forma. Eles seriam usados para nos dar essa maior lição de que ele sabe o que é melhor. E ele tem a melhor solução. E nesse caso, meu irmão, minha irmã, ela é impressionante. Quero te pedir que você siga comigo agora, nesses últimos minutos dessa mensagem. Veja bem, aquele evento poderia ter convertido toda aquela população. Se Jesus tivesse agido como nós pensamos ser o melhor, ele teria deixado os porcos viverem. Quando a multidão viesse, viria os porcos vivos e aquele homem convertido diante dos pés de Jesus e mais, liberto daquilo que aquela comunidade não poderia ter feito. Ou seja, a multidão não teria tido perda econômica e ainda veria um homem transformado. Ou seja, humanamente falando, fico cá pensando que os corações estariam muito mais abertos a Jesus, muito mais abertos a ver o que estava diante dos seus olhos, que Deus veio habitar entre nós e que estava fazendo grandes sinais. Mas isso não aconteceu. Com esse evento e todo o desdobramento, quem pode dizer se aquilo tivesse acontecido, se a comunidade tivesse se convertido, o que poderia ter acontecido? Será que nós teríamos um avivamento? Quem sabe aquela comunidade não teria iniciado um grande movimento missionário e ido para diversas regiões ao seu redor? Ou quem sabe, ela teria se fechado em si mesma, se convertido a Jesus, mas se fechado em si mesma, experimentando a realidade de Jesus, a libertação do endemoniado, mas mantendo tudo com ela, dentro da comunidade. A gente não sabe, a gente não pode saber. Mas podemos ver o que aconteceu em seguida, na história. O homem liberto faz um pedido para Jesus. No verso 18. Ao entrar Jesus no barco,
suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele não queria ficar mais ali. Aquele lugar tinha sido lugar de trevas, de morte, não um lugar de vida e de alegria. O homem queria recomeçar longe dali, e nada melhor do que ficar ao lado daquele que o tinha libertado, nada melhor do que ficar com aquele que tinha sido reconhecido como Filho do Altíssimo. Mas Jesus não atende o seu pedido. Veja o verso 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Você percebe, meu irmão, a diferença? Você percebe o que está sendo dito aqui? Jesus atendeu o pedido dos demônios, mas não atendeu o pedido daquele que tinha estado demoniado. Mesmo mostrando que o seu maior interesse era o ser humano, e não uma manada de porcos, e não a economia, mesmo assim Jesus não atendeu o pedido do homem liberto. E eu fiquei me perguntando por quê? Por que Jesus não levou aquele homem consigo? Por que ele permitiu que os demônios fossem para os porcos, que uma economia, 2.000 porcos, uma grande economia fosse perdida, e no final não atendeu o pedido do homem, não levou ele consigo? Porque Jesus tem a melhor solução. E essa, de novo, é a maior lição desse texto, meu irmão, minha irmã. Ele tem a melhor solução. E qual era essa solução? Sim, era permitir que aquele homem vivesse uma vida diferente. Ele queria que o homem recomeçasse a sua vida. Ele queria que aquele homem não continuasse ali naquele lugar que tinha representado morte e prisão. Mas não com ele, mas enviado por ele. Jesus queria que aquele homem se tornasse um missionário. Jesus queria que ele falasse daquilo que ele tinha vivido, da experiência daquele homem com o Filho do Altíssimo que tinha sido liberto pelo poder do próprio Deus. Ele tinha tido experiência com Jesus e Jesus então o envia para falar sobre aquela experiência que ele tinha tido. Para onde então Jesus envia esse homem? No verso 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus envia aquele homem então para um lugar chamado Decápolis. E eu me perguntei, de que se tratava esse lugar? Que cidade era essa? Ou Decápolis, 10 cidades? De que se tratava isso? O comentarista desse texto, William Hendricks, no seu comentário, diz da seguinte forma: essa Decápolis era uma liga de 10 cidades helênicas, cujos nomes eram Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Canata, Dion, Abila, Gadara, Hippo e Damasco. Vou repetir o nome das 10 cidades que formavam esse lugar chamado Decápolis, para onde Jesus enviou esse primeiro missionário. Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Canata, Dion, Abila, Gadara, Hippo e Damasco. Ou seja, muito antes dos apóstolos terem saído pelo mundo, muito antes do Espírito Santo visitar a igreja nascedora no Pentecostes, muito antes da perseguição espalhar os judeus pelo mundo, um missionário foi enviado para aquele lugar chamado Decápolis, para aquelas 10 cidades, dentre as quais se encontra uma que aparece em outra história importante da Bíblia, que eu passo a ler com vocês. Atos, capítulo 9, versos 1 a 19. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então levantou Saulo de terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-se pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, dentre os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, e já chamou Saulo aqui de irmão, o Senhor me enviou a saber, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíam dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Em Damasco, uma das 10 cidades de Decápolis, Paulo tem um encontro com Jesus. Da cidade, Jesus chama outro discípulo para falar com Paulo, Ananias. Em Damasco, então, nasce para o Evangelho aquele que seria o escritor de mais da metade do Novo Testamento, mais da metade da porção bíblica que nós chamamos de Novo Testamento. Em Damasco, onde já havia um discípulo chamado Ananias, para onde, muitos anos antes, foi enviado um missionário. Qual missionário? Quem? Aquele homem que tinha sido endemoniado com uma legião de demônios. Aquele que quis ir com Jesus, mas que foi enviado por ele para Decápolis, que foi enviado por ele para Damasco. Você percebe, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo aqui? Percebe como Jesus escreveu aquela história? Eu não posso afirmar que foi aquele homem que pregou para alguém, que veio a pregar para Ananias, que veio depois a ser usado por Jesus na conversão de Paulo, o escritor de mais da metade do Novo Testamento. Jesus pode ter usado diversas outras pessoas, diversos outros mecanismos, mas o texto me permite pensar exatamente assim. O texto me permite aprender que a minha história, que a tua história, que a história daqueles que são de Jesus é muito maior e mais ampla do que aquilo que nós podemos compreender. Falando da minha história e voltando à introdução, terminar a minha faculdade em 4 anos talvez tivesse me tornado mais bem posicionado profissionalmente. Talvez tivesse sido o caminho humano correto, cumprir os anos corretos da faculdade, mas não me teria colocado no caminho da vida que eu tenho hoje. Vida essa que eu não trocaria por nada nesse mundo. Por nada nesse mundo. O que você está vivendo hoje, meu irmão, minha irmã, que parece contraditório com a vida que você imaginava ser a correta, com a vida que você imaginava ser a melhor? Quais situações te parecem não fazer sentido? Que acontecimentos parecem não ser os melhores para você? Só você pode responder essas questões. Mas quem sabe o que Jesus está fazendo exatamente a partir destas coisas, meu irmão, minha irmã? Eu não sei. Talvez você não saiba, mas Ele sabe. Aleluia! O Filho do Altíssimo, aquele que tem autoridade sobre as ondas, sobre o vento, sabe. O Filho do Altíssimo, aquele que tem autoridade sobre todo e qualquer ser vivente na existência, humano ou não, angelical ou não, sabe. Aleluia! E se Ele sabe, descanse, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe porque foi Ele que disse:
Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ouça a voz do Senhor essa noite. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Eu farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Eu é que sim os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, meu irmão, minha irmã, os demônios existem. Mas Jesus os tem sob controle. Eles não podem fazer nada que Jesus não permita. Nós pensamos como homens, mas Jesus pensa como Deus. Nós priorizamos muitas vezes a economia, Jesus prioriza pessoas. E acima de tudo, Jesus tem as melhores soluções para os nossos problemas. Ele tem o melhor para nós, mesmo quando nós não vemos, porque Ele nos ama e cuida de nós em todo o tempo. Então, meu irmão, minha irmã, descanse. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, descanse sempre em Jesus, porque Ele tem a melhor solução. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Uma boa noite. Na verdade, não. Esqueci. Segundo domingo, nós vamos ter um momento de ceia em seguida a esse momento. Quero antes orar, encerrando o momento da ministração da palavra. Senhor amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Maravilhosa, puríssima, genuína, transformadora, libertadora. Palavra essa que explica aquilo que nós não conseguimos, que resolve, que ensina que o Senhor resolve aquilo que nós não conseguimos, mesmo quando nós não entendemos. Que ensina que o Senhor tem sempre o melhor para nós, que ensina que o Senhor tem a melhor solução, que o Senhor nos protege, nos guarda de todas as ameaças e armadilhas do inimigo, que o Senhor prioriza o ser humano, que o Senhor nos prioriza e assim nos ensina a priorizar o ser humano antes do que qualquer coisa econômica. Ainda que a gente sabe que a economia ajuda a humanidade, ela deve servir à humanidade, não ser servida por ela. Ajuda-nos a viver essa realidade, mas acima de tudo, que hoje possamos aprender que em Ti nós encontramos todas as soluções, melhores soluções para todas as situações da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.